Para você entender exatamente como tudo aconteceu, nós viemos aqui de dia. A estrada é essa aqui. Uma estrada vicinal na zona rural de Iturama. E eles começaram a avistar as luzes por volta das 10h05 da noite. Vocês avistaram as luzes quantas vezes? 3 vezes, é isso? 3 vezes até chegar à mata, a gente viu ela extremamente enorme. Quando eu olhei para cima, bem no rumo da copa daquela árvore lá estavam as luzes, quietinha. Por baixo, um tipo de um anel, um vazamento de luz. Então a gente continuou, todo mundo observando, e meu pai pediu pra gente fechar o vidro do carro, né? E eu pensei, vou segurar no volante do carro, que o meu pai olha para trás e certifica se a gente está vendo realmente um OVNI. Eu fui anestesiado pela mão esquerda quando eu enfiei a mão na porta para fechar a ventarola do carro. Eu senti aquele tipo de uma agulha no dedo. Só que assim que isso foi no dedo, saiu nos meus pés. Eu fiquei imobilizado e medo de o carro talvez encapotar ou sair da estrada, que é a estrada de fazenda com um barranco. Eu pus as duas mãos no volante e já fui atacado por um cheiro diferente. Foi quando eu olhei e eu vi o rosto, né, de um ser extraterrestre. Segundo João Caiana, todo esse processo demorou apenas alguns minutos. Quando ele acordou novamente, seu carro estava a cerca de 200 metros de altura, levitando. O carro estava levitando, você estava subindo, conseguiu ver isso? Subindo e rápido. Rápido, eu senti ser chupado. Carro e tudo, a família toda? Tudo, o veículo no volante. E da mesma forma que eu senti ser levado, eu assisti tudo novamente voltando para a terra. É um aparelho muito perfeito, uma construção incalculável em beleza e acabamento, muito branquinho, né? E toda acesa. É uma delícia. Eu tive condição de ver alguma coisinha muito pequenininha, muito pouca. Mas se fosse para mim escolher entre planeta Terra e planeta deles, eu ficaria com deles. No interior da nave, poucos lembram o que exatamente aconteceu. Que parece que a gente estava amarrado, pé e mão, imóvel. Eu às vezes tentava levantar o olho para olhar para frente e ver onde a Lavínia estava, eu não conseguia. Meu pai em pé, a minha mãe como se ela tivesse amarrada o braço abraçado à perna, eu com as pernas esticadas e com as mãos atadas no rumo do joelho, né? E a nossa amiga olhando por janela como se ela estivesse olhando por nada. A Lavínia deitada em cima de uma maca, tipo essa de hospital, e 2 seres bem próximos de nós. O mais impressionante nesta história toda é o depoimento da neta de João Caiana, Lavínia, de apenas 4 anos de idade. Ela lembra com detalhes tudo o que aconteceu. A minha mãe estava agachada, aí meu avô estava em pé e a minha avó estava debaixo na mesa e eu estava em cima da mesa. Ah, quantos amiguinhos que eram? 2. Um grande que tinha um olhão e um pequenininho que tinha um olhinho. Segundo a filha Magui, todos os membros da família Martins tiveram um chip colocado no corpo. Foi como se fosse uma bolinha de mercúrio, bem pequena, da cor de um metal. O carro foi deixado exatamente aqui nesse local, próximo a esse matabu. E assim que ele tocou no chão, ele rodou, normal, funcionando, engatado, eu desci. Fechando aquela curva embaixo ali, foi já onde a gente tornou a ver novamente o aparelho. E segundo João, foi exatamente aqui neste local que a nave desceu. Mas quais são os vestígios? Simples. As pedras daqui, naturalmente, dessa cor, depois do ocorrido, ficaram assim. Pretas de um lado, da cor natural de outro. O trauma que veio depois abalou profundamente a família Martins. Hoje, João e Magui não têm problemas em falar do assunto. O mesmo não acontece com a esposa de João, Rosa Martins. Eu, como ser humano, jamais conseguiria eliminar isso da minha mente. No meio de tanta gente, por que nós fomos escolhidos? Eu até hoje, eu não consigo, gente, por mais que eu queira falar, dar uma entrevista assim, calmamente, pacífica, eu não consigo.
faz o bem para as pessoas, preguem a paz branca, porque os seres do vosso planeta estão precisando de ajuda e aproximação. Essa é a mensagem deles para a gente. MGTV de volta fazendo uma pergunta. Você acredita em extraterrestre? Acredita, Vanessa? Eu acho que o universo é muito grande, pode ser que existe sim, né? Pois é, um caso daqui da região mesmo, referência para a ufologia brasileira, está completando 12 anos. E a repórter Faesa Rezende esteve em Iturama para conhecer um casal que garante que foi abduzido por uma nave espacial. Seu João Caiana, como é conhecido, é eletricista. A mulher, Dona Rosa, professora. No dia que mudou a vida deles, o casal estava acompanhado da filha, da neta e de uma amiga da família. A gente vinha da fazenda. Logo que saiu, eu parei numa porteira e eu vi uma claridade. Aí na frente, assim, em sequência, espaço curto. Eu parei numa tabu para mostrar para elas que não era avião. Eu parei pensando que a luz estivesse na nossa frente, que ela estava bem linear ao para-brisa do Fusca. Quando eu parei, a luz já estava à minha esquerda. Falei, ó, tá vendo? Que não é avião. Eu troquei. Fiz uma curvinha pequena assim. Quando eu cheguei na segunda curva para alinhar o carro na reta, a Magui viu e falou, pai, ele acendeu a luz e está vindo atrás de nós. Que eu olhei, ele já estava assim, após as árvores, né? Ele estava bem em cima. Ele inteirinho aceso, aquele troço mais lindo do mundo. Quando eu vou para sair, a Rosa grita. Um grito assim, espontâneo, de imediato, sabe? Eu assustei com aquele grito. Porque quando ela gritou, eles acenderam umas luzes assim, aqui ficou igual um dia, longe, bastante longe assim. Falei para minha filha, ele fecha o vidro rápido, pelo amor de Deus. Ela virou para fechar. Quando ela virou, ela falou assim, pai, eles estão aqui. É porque tinha um do meu lado e tinha um do lado dela. Eu firmei o volante do carro para mim não deixar acontecer nada, que eu tinha de vir embora mesmo. O negócio era vir para casa. Criatura, quando eu olho no mataburro pela primeira vez, eu vi o mataburro, mas em seguida os farol meu foi eliminado. Eliminou os farol. O carro deu aquele zumbido, aquele zigue-zague, e eu fiz todo esse movimento para ver a estrada, mas para ver a minha filha. Eu olhei de lado da minha filha, aí, como lá a estrada faz uma curva de 180 graus, assim. Eu vi lá na frente onde a gente ia passar posteriormente, numa outra fazenda. Aí eu vi que eu estava no ar. O casal aceitou ir ao local da abordagem alienígena, que fica a cerca de 7 quilômetros da casa de seu João. Segundo a família, tudo aconteceu nesta estrada. Eles viajavam justamente neste carro quando foram abduzidos. Ainda segundo os relatos, inclusive o veículo foi levado. Trocou a temperatura de calor intenso, eu passei a ter frio e muito frio. Eu não vi a terra, eu só vi a copa dos eucaliptos, que era eucalipto muito antigo e que não tinha como eu estar no chão e olhar a copa daqueles eucaliptos. Depois que foram levados, ninguém lembra de mais nada. Para descobrir o que aconteceu durante os 50 minutos que ficaram sequestrados, todos passaram por regressão com especialistas. Na regressão consta uma cirurgia na cabeça da minha filha, fez uma coleta de sangue na perna esquerda da minha mulher. A minha neta foi furada assim, parei com a coluna aqui, no pezinho. Após eles mexer nela, tinha um ser pequenininho que tirou ela e levou para um cômodo separado. Quando eles me cortaram, foi a hora que eles tirou minha neta, que ela começou a chorar, eles pegou e tirou ela. Foi feito um corte aqui desse lado direito, viu? Nessa altura aqui. E um outro na cabeça eles abriram ela no meio. As fotos mostram as marcas que apareceram depois que voltaram do espaço. Naquele dia, assim que recuperaram a consciência, todos foram direto para o hospital. Para mim foi muito assustador, ainda continua até hoje, a gente leiga no assunto e deparar com aquela situação, com aquela verdade ali, que só nós podemos transmitir
o que nós vimos e passamos naquele momento é muito difícil, é muito doloroso, eu não gosto. Tanto é que me mexe comigo, igual o João disse, que nós fomos para médico, nós tomamos remédio, nós ficamos assim, numa paranoia que é muito difícil você falar disso, não ter provas concretas para ninguém, e a situação é abaladora. A saga alienígena foi destaque em jornais de várias cidades e até em revistas especializadas como essa. A vida da família nunca mais foi a mesma. Para eles, as manchas que aparecem em várias fotos são a comprovação das visitas que ainda recebem do outro lado do mundo. Logo depois, uns tempos, eu vi 3 na porta do meu quarto, que é os 3 que teve com nós, que é uma raça. E eu ainda queria morrer de apavoramento, porque o meu negócio é proteger a família, era isso. E depois de 13 anos, o Fusca mudou de dono. Agora é seu Gerson quem dirige o carro mais famoso da cidade. O seu João ia vender para o ferro velho e eu achei que a história acabava. Então eu achei que é uma história que não pode acabar. Mas o senhor não tem medo de andar nesse Fusca? Não, não tem. Não tem, porque eu tenho certeza que ele tem uma segurança absoluta. Está protegido? Está protegido. A gente saiu dali onde nós estávamos parados, que a gente já tive espera a primeira vez, que o veículo chegou aqui, a minha filha me chamou a atenção falando: pai, eles estão vindo atrás de nós. Eu olhei para cá, aqui, ó, em cima daquele mato, ele estava todo aceso, como coisa que fosse um globo, e grande. E eu toda a vida, desde criança, tinha vontade de conhecer extraterrestre. Eu tinha isso no sangue, eu não sei como nem porquê. Parei o carro aqui, desengrenei ele, puxei o freio de mão e abri a porta. Quando eu pus o pé para descer, a minha mulher gritou num desespero louco. Eu assustei com o grito dela, que ela gritou chorando, que eu olhei aqui, estava tudo clarinho igual agora. Igual vocês estão vendo aí, ó. Uma distância longe aqui, ficou clarinho. Eu assustei, fechei a porta do carro, fechei o vidro e soltei meu veículo, sabe? Quando eu soltei meu veículo, eu fui puxar a ventarola. E eu pôr a mão na ventarola do Fusca, eu recebi o choque nesse dedo médio aqui. E aquilo bateu na cabeça assim, parece que deu um estalo no meu cérebro. E eu senti murchando. E eu peguei com essa mão esquerda no volante para poder segurar o carro na estrada e pedi minha filha para fechar o vidro dela, do lado dela. Quando ela virou para fechar, ela falou: pai, eles estão aqui. E deu um grito e desmaiou. Aí é que eu pus para correr mesmo. Falei: nossa senhora, a gente está perdido agora, meu Deus, o que vai acontecer? Corri, ali aonde eu te mostrei agora, a gente vindo. Ali foi onde o carro saiu do chão. E a gente vinha de cá, dessa região aqui, o primeiro avistamento foi nesse rumo aqui, ó. Lá onde está aquela terra arada lá, gradeada, lá a minha filha viu a luz. Ela me chamou a atenção, falou: pai, olha lá um avião. Eu olhei a luz e já fui olhando e falando: não é avião. É, pai, falei: não é avião. Vou parar e te mostrar para você que não é avião. Então que luz é aquela? Falei: aquilo é os extraterrestres. E segui a luz na minha frente. Quando eu cheguei ali assim, a estrada vira para cá. Eu parei o carro para mostrar para ela, então a luz tinha que estar na minha frente. Aí a luz já estava para cá. E eu vim tocando o carro e olhando aquela luz. Quando chegou aqui no pé do borrotinho ali, a gente parou. Eu olhei, ele estava quietinho, assim, tem uma árvore aqui em cima, tem uma árvore mais alta dali, assim você vai ver ela. Parece que estava mesmo por cima dela. Aquelas duas luzes paradinhas, uma amarela, uma vermelha, bem grandona. E por baixo tinha uma meia lua assim, um risquinho, tipo meia lua. Peguei e falei: Magui, é uma nave espacial, olha lá. E eu dei luz baixa no carro para minha filha ver. E minha mulher na época tinha medo demais, tudo que se diz paranormal, visões, essas coisas, ela não aceitava. Ela pegou e falou: vambora que eu já tô ficando de saco cheio com isso. Eu toquei o carro, minha filha falou assim: vem neném, vem me levar, vem dormir comigo.
E quando eu entrei aqui para fazer essa curva, aí eles vieram mesmo. Atenderam o chamado dela de 7 vezes, sabe? Aí aqui foi onde eu parei o carro para me ver. Que aquela vontade que eu tinha de conhecer eles, eu acreditava assim. Que eles faziam aqui uma exibição, né? E eu ia chegar na cidade e falar, ó, eu vi os extraterrestres, eu vi uma nave espacial. Eu não imaginava que fosse todo aquele tropelo. Mas depois, mais tarde, a gente veio saber, um mês e pouco depois, teve uma regressão com Oswaldo Davi de São Paulo. Aí na regressão eles falam assim, que eles fizeram tudo aquilo com a gente para poder fazer a abdução, porque houve reação. Então eles tiveram que amarrar a gente quando a gente foi tirado do carro em cima, provavelmente dentro dessa nave que eu não lembro, eu não vi. Eu já estava fora do meu estado normal. Então eles tiveram que fazer aquilo porque houve uma reação. Porque era para abduzir só eu. Como eles receberam a ordem naquela hora para fazer a abdução, para fazer a operação, a família estava inteira e disseram que poderia abduzir a família inteira. A família pequena, e na minha cidade eles disseram assim, que na cidade que eu moro as pessoas gostam muito da gente. Só que nunca foi abduzido uma família e jamais será, sabe? Então é uma série de coisas assim que a gente veio passando, que hoje tem hora que você ainda lembra de mais uma coisinha que a gente anteriormente não tinha dito para ninguém, né? Nem para vocês que é da ufologia e às vezes quem vem para colher matéria, televisão, o jornal escrito, né? Aqui e acolá a gente lembra de mais uma pausinha. Mas a primeira mesma história que foi dita, eu fui auxiliado pelo José Eduardo Coutinho de Uberaba e o Paulo Nogueira, e depois veio essa senhora que era a Dona Maria de Lourdes. Esses três foi o que me deu a mão e que me ajudou a sair de todo esse medo que eu tinha. Eu fiquei um ano e pouco, eu acreditava até que eu não tinha como sobreviver não, ia morrer mesmo. Sabe? Fui para mão de médico, e era uma coisa, uma pessoa chegava, me auxiliava, outro chegava, me retratava, me humilhava. Então eu vivi uma vida muito, muito turbulenta mesmo, principalmente assim, aqui em Iturama, que é uma região que até hoje o povo duvida, a maioria das pessoas, e brinca. Fala assim que eu queria aparecer em televisão, sabe? Chegaram a falar que eu estava bêbado, e eu até numa entrevista com o pessoal de Uberaba, que foi a primeira entrevista, eu falei para eles, olha, eu estou com quase 20 anos que eu não bebo, eu sou antialcoólico, e tudo que eu estou falando para você, eu estou falando com a mais sincera responsabilidade, e é uma pura verdade que eu estou passando para de todo mundo que vem me procurar saber a respeito desse caso, sabe? Então, eu acredito assim, jamais eu deixarei de falar a respeito, sendo acreditado ou aceito pela sociedade ou minha família, é uma coisa que aconteceu comigo, eu jamais vou deixar de falar. E aquilo que eu falei a primeira vez, e parece até assim, uma coisa estranha, parece que você grava, né? A gente torna a falar as mesmas palavras sempre para as pessoas. Então eu acredito que se tiver na vida minha um roteiro de encontro, de comunicação com os extraterrestres, eu aceito esse roteiro, aceito essa comunicação. Essa aliança eu aceito, porque eu não acredito que eu tive envolvido com pessoas, como se diz, um pessoal até de outras religiões. Eu tive um envolvimento com demônios, sabe? Outros disseram, são seres extraterrestres maus, porque eu jamais acredito que existe um ser extraterrestre que seja mau, porque se fosse, ele chegaria aqui e fazia o que quisesse, detonaria a gente e ia embora, e até hoje não houve casos assim. Então não tem prova nenhuma que o ser extraterrestre, ele é uma pessoa que está vindo aqui para fazer mal para a gente. Então alguma coisa tem, e eu espero que essa coisa seja boa, e se Deus me der vida e saúde, eu ainda vou conseguir ajudar a ufologia a provar isso, se Deus quiser. O meu carro deu um problema de bateria, eu levei na oficina, e o rapaz tirou a bateria, dessa bateria mais antiga, né? Ele pegou e falou, João, sua bateria tá toda seca com coisa que pegou fogo dentro, você tem que trocar essa bateria, seu carro só pega no tranco. Eu falei, ele pegou no tranco lá, para não poder vir embora, a bateria não funciona. E eu peguei essa bateria e deixei lá, porque eu não vou levar a bateria para minha casa, né? Eles têm um depósito de deixar a bateria. Quando a ufologia me procurou, eu falei, agora já era, a bateria já foi embora. E então eu queimei algumas luzes, as luzes menores do Fusca, seta, sabe, essas coisas, queimou algumas. E aquele motorzinho do limpador de para-brisa, ele também queimou, eu tive que trocar ele, sabe. Isso assim,
2, 3 dias depois começou a dar defeito, sabe, o carro defeito partida, fui ver a bateria, teve que trocar, o motorzinho não girava, eu tive que trocar também. E o cara falou, seu motor está todo queimado. Então depois, com a ufologia fazendo a entrevista comigo e entrando na pesquisa, que eles me falaram a respeito, peguei e falei, então pode ter sido isso. E eu na hora eu não tinha noção, né, do fato, porque eu achava que era uma coisa legal e no fim a abdução não foi tão gostosa nada. Mas, já que tinha que fazer, eles fizeram e eu estou aqui, tá bom? Bom, você perguntando aí a respeito do que a gente sentiu, quando nós voltaram com a gente para o chão, a minha filha pedia para não deixar ela morrer, para levar ela para a cidade, que ela estava passando mal. A minha mulher gritava por água e eu estava com todos os sintomas também. Mas eu tinha medo de alegar que eu estava ruim e a família entrava mais em pânico, porque eu era o homem do volante, eu era o motorista do carro. E eu só falava, calma que nós estamos indo, vi luz acesa no sítio, ela não deixou eu parar, eu ia pedir água para elas e eu também precisava muito tomar água. Quando entrou na cidade, eu parei na casa de um jornalista da emissora que eu fazia. Na época, eu fiquei por 15 anos, eu fazendo a manutenção dessa emissora. Então, eles eram tudo assim, a gente era que nem uma equipe de irmão. Eu chamei ele rápido, falei, ó, a gente teve um envolvimento com uma nave espacial, me arruma água, pelo amor de Deus, que a minha mulher está passando mal. E ele tinha abrido a porta, ele pegou, bateu a porta e gritou lá de dentro, não, leva seu povo para o pronto-socorro. Eu peguei e fui para o pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, sede, aquela coisa toda. Aí já vai entrar por exame. O médico veio atender a gente, tomou choque. A gente devia estar com um excesso de energia deles, né? E ele declarou, olha, vocês estão com uma energia sobrecarregada no corpo. A minha mulher falou, então tire essa energia, doutor. Ele falou, não, nós aqui não, só Uberaba. Ele ainda foi um pouquinho, sabe, atrasado no tempo dele, porque Uberaba também não tiraria. E ele falou o seguinte, eu não posso medicar vocês. Eu não tenho permissão para isso no meu conhecimento como médico, mas eu vou dar um relaxante muscular para vocês dormir. Mas eu não tomei o relaxante, eu fiquei com medo. Aí corremos para casa, chegou lá, beber água e aquela sede. Fica uma coisa assim, gozada, você toma água, mas você não sente lubrificar o esôfago, sabe? E eu deitei na cama, eu fechava o olho para dormir, ele estava na minha frente. Eu disse, meu Deus, eu não vi eles, como é que eles estão aqui? E comecei a ter um processo de taquicardia. Aquilo foi acelerando. Eu falei com a minha mulher, falou, olha, eu vou no pronto-socorro, eu não aguento, senão eu vou morrer. Levantei, quando eu cheguei na sala, eu não tive coragem de sair para fora. Me veio aquele medo, aquela coisa, uma presença forte demais da conta. Eu não sabia o que estava acontecendo, sei que eu não tive coragem. Voltei para a cama e ela falava, não, calma, você vai melhorar, você vai melhorar. Foi até que eu não aguentei, falei, Rosa, eu vou no pronto-socorro. Aí ela se dispôs a vir comigo, peguei, fechei a casa, deixei minha filha e minha neta e fui. Quando chegou no pronto-socorro, já era um outro médico que tinha entrado no plantão. Eu não sei se ele é um médico mais experiente ou um médico que tem, no meio de toda a experiência, tem aquele que acredita e que desacredita, né? Ele pegou e falou, João, tenha calma, João. Eu gostaria de ser você. Porque você foi procurado por uma raça, João, que nem se calcula a evolução deles na frente da nossa. Eu estou aqui como médico, mas eu não sei nada, eles é que sabem. Fique tranquilo, você não precisa de remédio não, volta para casa, vai dormir seu soninho, toma um banho para você relaxar. Eu voltei, sabe? Quando foi uns 2, 3 dias depois, a minha neta a minha mulher saía antes do dia amanhecer para a escola. A minha neta falava assim, vô, os meninos do pratinho tampado, porque eles eram assim, tipo de um prato de Bruce Note, né? Os meninos do pratinho tampado tá aqui, quer que eu vou brincar. Eu corri no quarto, pegava ela e levava pro meu quarto, de medo de levar ela embora. Quando foi um dia tranquilo, quando eu acordo, que eu abro o olho assim, eu vi os 3 na porta do quarto. Aí eu fiquei sabendo o tipo que eles eram, até então eu não sabia. Aquela escadinha, um pequenininho assim. Ele na regressão deu o nome de Flipper, com uma idade de 35 anos. E ficou ele encarregado da minha neta. Um segundo maiorzinho, com 60 e poucos anos, não lembro se é 67, 65, era Brown. E tinha o terceiro, que era o maiorzinho, deu o nome de Joe, com 265 anos. Aí a situação minha foi só complicar. Eu saí no terreiro, parece que eles pegaram no meu pescoço, eu virava a cabeça para cima, eles estavam em cima piscando. Sabe, eu fui criando medo, não saía de fora de noite, eu precisava ir no banheiro, eu não ia de jeito nenhum.
sabe? E aquilo foi acumulando, até que apareceu. Veio o Oswaldo Davi, de São Paulo, fez a regressão. Até a regressão foi feita aqui, na fazenda. Fez na minha filha e na minha mulher. E eu ainda que estava com todo o problema, ficou para o domingo. No domingo nós fomos para uma casa perto da minha, lá na cidade. E eu fiquei numa poltrona. Tinha uma poltrona assim, em frente, uma de lá, outra de cá. E no meio tinha uma mesinha de centro, com um tapete no chão. E a gente estava lá em 5 pessoas. Estava eu, Davi, a Rosa, que é a minha esposa, e um casal. Ele começou a regressão dele. Quando é fé, eu entro nessa regressão e vou embora, sabe? Aí aquilo já foi me assustando demais da conta, porque eu não conhecia aquele lugar esquisito. Eu estava no espaço, dentro um túnel dos mais bonitos do mundo, mas um trem assombroso. Até que eu vejo um final lá na frente, lá. Quando eu chego naquele final, eu vejo um extraterrestre. Quando eu vi ele, eu assustei. Eu lembro que eu falei, Davi, minha pressão está subindo demais. Ele falou, então eu vou te trazer de volta, tenha calma. Até que ele contou de 10 a 0 e disse para mim, João, você pode abrir o seu olho devagarzinho. Eu abri o olho, no meu olho direito saiu uma bola. Tamanho de um... maior do que o olho, ele era maior do que o olho. Aquela bola bateu na minha perna e caiu no tapete. Peguei e falei, Davi, só um negócio dentro do meu olho, maior do que o meu olho, caiu aqui. E nós caçamos, não tinha outra coisa dentro dessa sala, nós não achamos essa bola. Sabe, a regressão não virou nada, tentaram mais 2 vezes, não virou. Eu fui para Atibaia, para Mão da Mônica, também não virou. E eu estou até hoje meio ofuscado na situação. Então, o que eu falo é aquilo que eu vi no dia e pela regressão da minha esposa e da minha filha, sabe? Então, tudo que eu sei é isso aí. E outras coisas mais, assim, que depois a gente vai conversar mais lá na minha casa. Alguma coisa que o ser humano chama de paranormal, ou que não é normal, mas eu acredito que tudo seja, não bem normal, que é aquilo que você vê e acostuma, mas é uma coisa que existe e está aí acontecendo, né? Que começou a acontecer na vida da gente. Mudança de organismo, hábito alimentar, o meu mudou tudo. Da minha família não, mas o meu mudou. Eu era acostumado eu mesmo a bater animal para mim comer. Isso desde rapazinho, de criança, meu pai ensinou. Abatia vaca, cabrito, carneiro, porco, galinha, qualquer animal. Vamos comer, eu abatia ele, limpava, sei fazer tudo. Eu nunca mais dei conta de matar um animal. Eu tenho coragem, tenho tudo, mas me falta a mecânica das mãos para mim fazer aquilo. Então, se vai matar um frango na minha casa, eu já peço a minha filha, mata porque eu não mato. Então mudou muita coisa na minha vida. Eu não tinha muita aceitação com as pessoas, eu era uma pessoa que às vezes eu falava um pouco meio alto, meio fora de tom. Eu era muito agressivo, sabe? E já tinha sido bebedor demais da conta, me tornei alcoólatra. Então veio uma série de coisas. Aí, a partir daí eu fui equilibrando. Eu tive um equilíbrio de espírito, uma paz diferente comigo, sabe? Nada me cansa, o trabalho não me cansa, as pessoas não me cansam. Você está aqui hoje, se segunda-feira chegar alguém, eu torno a atender essa pessoa outra vez novamente, a gente fala tudo novamente se for preciso. Então, os outros falam, então você é incansável. Não, eu não sou incansável. Eu sou uma pessoa que estou aqui para dar um seguimento na vida e quero que Deus me ajude que isso aconteça. Agora, se está infiltrado a presença dos extraterrestres, que eu acredito que sim, porque sempre quando eu estou só que eu ando à noite, eu vejo muita luz acompanhando o meu veículo, sabe? A gente veio nessa direção dali. Minha filha viu a luz. Quando chegou lá no final dessa retinha aqui, eu parei o carro e falei, eu vou mostrar para vocês que não é avião. Então a luz devia estar para ali, na direção que a gente vinha. E eu procurei, aí ela já estava para cá, estava aqui. Eu peguei e vim tocando o carro, parei ele aqui, ó. Tirei ele fora aqui da estrada e parei ele e eles estavam ali, muito baixinho. E eu peguei e fiquei olhando e vi que embaixo tinha uma vazão, tipo meia lua. Olha lá, Magui, minha filha chama Magui, olha lá, Magui. Uma luz lá, tá vendo? Ela falou, tô, pai. Depois aquilo é uma nave espacial. Foi aí que ela brincou. Brincou e eu toquei o carro, quando chegou ali começou a acontecer o fato, sabe? Então esse lugar aqui, ó, toda vida quando eu venho aqui,
eu venho para esse local aqui. Aqui a gente fica até 2 horas, 3 horas, já tem acontecido diversas coisas. Um dia eu estava acompanhado da ufóloga Maria de Lourdes, o José Eduardo, estava o Mário Duran, que não é um ufólogo, mas é um simpatizante dos casos extraterrestres, lá de Santos. A minha esposa e a Neide. Chegou aqui, eu tenho uma lanterna grandona, eu estava para cima ali, a minha mulher gritou. Ela escutou uma respiração bem forte vindo e ela achou que era vaca, e ela tinha medo de gado, né? Quando ela olhou aqui nesse barranco, ó, tava uma coisinha ali assim. Aí ela dizia tatu. Lumei aqui, João, um tatu. Aí eu vim com a lanterna e cheguei aqui, aonde? Era aqui. Mas tatu aqui, não, ele levantou as mãozinhas, assim. Quando ela disse que eu tinha levantado as mãos, eu lembrei que na regressão, quando foram eles voltar com a gente, eles fizeram uma continência, os 3 em seguida para mim, assim, na minha frente. E esse tatu nunca mais apareceu. Passa uns tempos, eu estou aqui novamente, nesse lugar aqui. Sentei no para-choque do carro. Aí eu senti aquela presença, que eu olhei assim, desceu 3 pessoas aqui, passou do meu lado aqui e desapareceu aqui assim na frente. Outro dia eu vim com o pessoal de São Paulo, parei o carro aqui, até eu falei para eles assim, aqui tem carro que se parar depois não funciona. Eu peguei, parei o carro aqui e ele pediu, João, eu quero uma foto sua. Peguei e virei, né, nesse sentido, e parei com o carro. Ele tirou a foto e saiu uma imagem. Um ser. Uma roupa assim, tipo inflável, sabe? Prata. Mas você não vê o rosto, que está tudo tampado. E eu nunca assustei com essas coisas não. Assustei no dia porque eu não conhecia, depois eu já fui habituando com a ideia, com os acontecidos, sabe? Como foi outro dia, eu estava junto com essa pessoa que eu te falei que é major da aeronáutica. E eles começaram a ouvir um ruído. Aí me chamaram, João, o que é isso aqui? Eu peguei e olhei aqui. Aí tinha 2 objetos, bem grandes, uns 10 metros de, assim, linear, sendo redondo, branquinho da cor da nuvem. E eu percebi, quando eu olhei, girando o sentido anti-horário e chiando, sabe? Peguei e falei, isso é 2 naves, uma junto da outra, uma petitinha e outra grande, girando, girando. Ficou aqui uns 40 minutos girando. Eu não me preocupei muito com aquilo não, porque eu estava olhando e tal, eu virei para ali. Porque aqui já muitas vezes eu recebo um sinal assim, mais ou menos na cor da sua camisa, sendo bem opaco a luz, tipo de um triângulo, 3 luzes. Fiquei olhando para ali, aqui ainda tinha as canas aqui plantadas. Quando eu vejo descendo um objeto tipo de um paraquedas, mas girando. Aquela sombrinha girando assim. E esse ser, com essa aparência que saiu aqui no carro, descendo ali. Aí eu quis congelar na hora e tal, mas fiquei firme. E movimentou as canas por lá, sentiu o vento e tal, não apareceu. Mas o povo que estava comigo, deu um sono repentino neles, eles correram para dentro do carro para dormir. Eu peguei e fiquei só, eu e a Isabel, essa senhora de Uberlândia. Eles dormiram uns 20 minutos, acordou com vômito e sede. Aí pediu para ir embora. Vamos embora, João, que eu não estou passando bem. O outro, não, também não estou. Aí a gente foi embora. Passou uns 2 dias, eu liguei para ele e falei, Zé, ele chama José Marques. Vocês tiveram contato sem saber, viu? Porque desceu um ser lá, por isso que deu esse sono, não sei se foi pro carro, e depois veio a sede. Então houve um contato. Agora, que tipo de contato? Só a regressão para poder saber. Sabe? E até hoje ele é simpático. Até ele diz assim, você chegando aqui na Iturama, ele foi fazer uma viagem de Rio Preto, à noite ele está em casa. Olha lá, João, não deixa eu que eu quero conhecer esse rapaz que vem lá de Belo Horizonte. Eu falei, não, você chegando, você me liga, eu te falo onde a gente está, sabe? E fora outros sinais, nós já vimos um sinal aqui um dia, que eu fiquei com muito medo, ele clareou assim. Saiu um claro dali, falei, olha lá. Aí, aquilo é carro, ele fazia assim e voltava. E ele foi crescendo, ele pegou esse diâmetro, aqui assim do universo, ó. Ele veio até nessa altura, ficou clarinho aqui. Com um pouco, Paulo, ele fez assim, ó. E gozado que quando ele se desfez,
dava para ouvir um tipo de um chiado, uma coisa assim, diferente. Logo em seguida, ele veio dali. Peguei e tornei mostrar pro pessoal. Aí acabou. E tinha uma belina, uma Santana parada aqui, tinha uma criança dentro. A Santana acendeu as luzes tudo. E a criança começou a ficar em desespero. E a mãe veio correndo para socorrer a criança. O carro travou todinho. Aí eu fui lá e falei, calma, agora mesmo destrava. Com um pouquinho destravou, tirou a criança, sabe? E assim vem vindo, sabe? Sinais e mais sinais. Outra hora a gente chega aqui, tem uma luz que fica bem no centro do universo. Ela fica acendendo e apagando assim, bem lenta, sabe? Quietinha no mesmo lugar. Ela não movimenta. E outros sinais também que eu já tive, assim, que eu sei que não é sinal comum, não é coisa nossa, é vir no espaço assim, aquela luz da frente, aí ela faz umas manobras assim. Tipo, aquele não tem um código do Zorro no filme dele assim, que ele corta um Z assim? É feito aqui, já foi feito assim umas tantas vezes para mim. Outra hora é um 8. Ele faz ela assim, sobe e faz isso. Segundo uma pessoa, falou, João, essa operação foi feita para deixar vocês no chão, eu não sei, sabe? E não tem muito tempo, na minha casa lá, eles deixaram uma numeração de três algarismos. E eu percebi porque uma pessoa falou, olha João, eles fazem de diante para trás. Só que eu nunca contei para ninguém quais são os números que eles passaram, que eles escreveu lá por cima de casa no espaço. Eu nunca contei e eu acredito que eu não vou contar, sabe? É 3 algarismos. Só que esses 3 algarismos somando é 13. E isso aconteceu no dia 13. Aquela quadra que eu moro, eu tirei aquela casa no BNH, a quadra é 13. Eu comprei um lote aqui no outro bairro, saindo para cá ali onde você viu o cemitério, o lote é 13. E minha filha nasceu no dia 13. Sabe? Então, muitas coisas, e eu entrei por um processo de dormir e parece que eu faço um teletransporte com o espírito. Tudo que foi me passado de numeração, você somando dividido por 2 é 13. Isso já foi mais de umas 30 ou 40 vezes que aconteceu comigo, sabe? Não é que eu foquei nesse número. Eu comecei assim a raciocinar, porque sempre a ufologia falava, João, você tem que prestar muita atenção nos fatos, para a gente poder acompanhar isso daí, para ver o que está acontecendo e de fato o que está acontecendo com você. Sabe? E a gente vem vindo, sabe? Aqui e acolá um sinal, vem outro sinal. Essa semana teve aí esse avistamento. Já tinha tido antes um avistamento numa nave aproximando da lavoura de cana aqui de lá do rio ali, até o Javaé foi que veio, fez esse reconhecimento desse fato aqui na Riolândia. E aqui na Iturama tem. Do dia que aconteceu comigo até hoje, se a gente juntar as pessoas, que alguns até já morreu, que viram nave espacial e viram seres fora da nave, a gente tem uns 20 casos de avistamento, assim, coisa muito perfeita mesmo, muito próxima. Nós tivemos, que eu havia dito para você lá na minha casa, no dia 27 agora de outubro, 2 pessoas que eu conheço bem, até inclusive um deles é advogado e radialista. Eles não quiseram aparecer de medo de chacota. Que o povo não conhecer e tal, às vezes pode brincar com a gente, né? Ligaram para mim lá no meu serviço perguntando se eu poderia ir na emissora fazer uma entrevista e colher o relato deles e dizer mais ou menos o que eles tinham visto. Aí dentro do relato, eles saíram do rio, logo em seguida eles ouviram um certo movimento assim, igual você disse, a intuição, né? Aí eles viram, acharam que era um helicóptero, mas só que veio e parou em cima do carro deles. E muito baixinho, eles viram que não era helicóptero, o que eles fizeram? Correu. Em qual região aqui de Iturama? Aqui, vizinho aqui, uns 12 quilômetros. Saindo para aqui, nessa estrada que você chegou, subindo rio acima aqui para Belo Horizonte. Fica no município de São Francisco, de Campina Verde lá, município de Campina Verde, sabe? Então, relato assim como esse deles, tem vários. Aí eu fui para esse depoimento e falei, ó, segundo o que vocês estão me dizendo, se foi assim, a forma direitinha, vocês não é os primeiros que viram, e vocês viram um aparelho, uma nave espacial, sabe? E peguei o telefone dele para a gente entrar em contato, porque
quem sabe é bom te conhecer você e falar a respeito para você, ele próprio dizer a respeito. Pode ir lá. Você quer que fale? Então, quando a gente veio aqui a primeira vez, depois do acontecido, aqui tinha muita pedra. E tinha uma mancha redonda aqui assim, a mancha era preta, escura, as outras não. Aí até, na época, o Eduardo diz, olha, essa pedra ficou queimada. Ele pegou dessa pedra, levou para o Uberaba, e minha filha andou levando umas pedras, e alguém ficava sabendo, vinha, né, sem a gente saber, que a curiosidade do povo é muito, e as crianças de Iturama sabiam do jeito. As pedras sumiu, acabou. Tá nisso que você está vendo aqui agora. Poucas pedras que sobrou. Mas era tudo forrado de pedra aqui, umas pedras mais grandes, né? Maior do que as que estão aqui. E tinha, na época, ficou essa mancha. Agora eu não sei se essa mancha foi algum provocado pela a energia do aparelho deles, que provocou ela, ou se essa mancha escura é normal da pedra com a natureza do local. Lá tem uma gameleira. Aí eu cheguei na gameleira, do lado de cá, assim. Ela tem uma grossura assim. Eu escutava uma cachoeira, dentro da gameleira. Tipo de uma cachoeira. Eu rodeava a gameleira, não tinha mais barulho. Peguei e chamei eles. Aí falei, olha, a abelha dentro do tronco da madeira, quando ela reage em movimento, dá um zumbido. Mas não é esse tipo de zumbido. E todo mundo ouviu esse zumbido. E nós ficamos por lá, começou a chegar a luz, sabe? Vem umas luzinhas daqui, outra dali, e elas vai colorindo, diversas cores. Foi até que veio uma luz, assim, parou na nossa frente, assim, e ela desceu, parece que estava até no chão. Bem grandona, da cor de liblina. A gente aqui não parecia estar aceso, parecia estar apagado. E veio outra, uma era mais alta e outra mais baixa. Aí o Duran falou, João, você pode ir lá perto? Não é bom não, mas eu vou chegar um pouquinho aqui. Aí cheguei assim, uns 40 metros retirado. No escuro a gente tem uma visão bem firme, que eu uso óculos de lente, né? Que negócio parado lá. Aí eu fiquei quieto. Um pouco elas apagou. A menor, quando apagou, ela acendeu. Ficou uma luz meio tipo violeta. E ela fez isso, e lá tem uma árvore, ela foi lá para cima da árvore, ficou lá no meio. Enquanto nós estávamos lá, essa luz ficou em cima dessa árvore, sabe? Desse local. Aí depois eles repetiu aqui, essas luzes, tornou a repetir aqui umas tantas vezes nesse local aqui. Então eu não sei às vezes, eu não posso definir para as pessoas, mas são coisas que no espiritismo eles falam, quer dizer que você viu os extraterrestres, você viu isso lá, ou as pessoas também viu? E isso me irrita, esse tipo de pergunta. Eu pego e falo, olha, no espiritismo, a mediunidade, ela age em uma pessoa. Aquele que viu, o resto não viu nada. Agora, lá não. Se chegar uma luz lá, se nós tiver 2.000 pessoas, as 2.000 pessoas vai ver, vai certificar do fato. Então pode ter uma relação, porque todo mundo tem relação com o espiritismo, que é o princípio. Mas dizer que isso é uma fonte espiritual, simplesmente do lado espírita, eu não considero e não concordo. São extraterrestres. E tem alguma coisa que, se não for extraterrestre, está entre os dois casos, mas só que o que é nós não sabemos. Por isso é que tem a pesquisa e os estudos, né? Então eu estou vivendo até hoje desse jeito. Você está chegando aqui agora, então você vai ter que me ajudar. Você é pesquisador, é conhecedor, eu simplesmente tive um envolvimento. Agora eu quero sair desse envolvimento, mas sair com conhecimento e aproveitar que esse conhecimento veio através de mim com a minha família. E se ele tiver uma construção que seja servida para a nação, então nós estamos aqui para isso. Vamos fazer com que isso aconteça para a nação também, sem pedir nada em troca. Logo o fato acontecido, eu tive a visita de um senhor, que depois eu fiquei sabendo que esse senhor, ele se diz ufólogo, é conhecedor, mas ele trabalha no serviço da aeronáutica aqui no estado de São Paulo, para frente de Araçatuba aí. Tem um sistema da aeronáutica, ele trabalha nesse sistema.
E depois uma pessoa aqui da fazenda me falou que teve um avião aqui e o avião era do Exército. Era um avião todo manchado e tal, ele conhece o tipo do veículo do Exército, né? Ele teve um avião voando aqui e me procurou e falou, João, você toma cuidado porque pode acontecer com você aquilo que a gente já viu acontecer com outras pessoas. Que tipo de aeronave? Era um avião ou era um helicóptero? Helicóptero. Eles podem infiltrar na sua história, te dizer qualquer coisa e depois força a barra aí para você mesmo dizer, não, isso é uma piada, é mentira e tal. E não, disso eu não tenho o menor medo não, porque não tem no mundo nada que vai facilitar a minha melhora, nem financeira e nem moral, para tirar a minha verdade, não. Eu continuo da maneira que sou, mas vou dizer a verdade para sempre. Enquanto tiver jeito eu puder dizer, eu falo. Eles aproximam do trator, o trator parou o motor e apagou o carro. No dia que aconteceu lá o caso da abdução, o motor que gira aqui, os limpadores da para-brisa, queimou. Eu vi uns dias depois, tive que trocar. E o rapaz da autoridade falou, ele está todo queimado. E eu não lembro de ter percebido assim, uma coisa que provocou aquilo. Aí depois, com o conhecimento que veio da ufologia, que diz que isso pode acontecer, é que eu fui saber que a bateria também tinha queimado. E ela ficou como fosse assim, o papelão quando queima no monte, assim, ele fica queimado e não desfaz, né? E a bateria ficou daquela forma, toda queimada, e o motor do para-brisa também queimou. E alguma lâmpada queimou, não lembro bem na época, seta, a luz baixa dele tinha queimado. Eu peguei e troquei, fiz a reposição das lâmpadas dele. A mancha no teto? Aí ficou em cima dele aqui, bem no meio do teto, tinha uma mancha, um tamanho assim mais ou menos, ó, o tamanho de um prato. E eu lavei o carro no final de semana, sem saber, aquela mancha colada, ruim de sair, mas eu consegui tirar ela. Depois é que eu vim a saber, essa abdução, talvez aquilo possa ter sido eles fazer a ligação com a gente, né? E levar o carro através daquele negócio, ficou essa mancha queimada no teto dele.